Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós, católicos, somos felizes por termos a confissão. Então, falaremos hoje sobre este sacramento, o sacramento da confissão, também chamado de sacramento da penitência. Ela é para nós o meio mais fácil e mais simples para nos reconciliarmos com Deus. É uma fonte de paz e consolo para nosso coração atribulado. Por uma boa e digna confissão, fechamos as portas do inferno e abrem-se-nos as portas do céu. A confissão, porém, não é somente para nós uma felicidade inestimável, mas também um dever rigoroso. O Divino Salvador disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que tudo o que ligardes sobre a terra será ligado também no céu, e tudo o que desatardes sobre a terra será também desatado no céu. E pouco antes da sua ascensão, conferiu solenemente aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, dizendo-lhes: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Que se segue daí? Sem dúvida que é obrigatório ao pecador o reconciliar-se com Deus pelo sacramento da penitência e que lhe não é facultado fazê-lo de outra maneira, pois se pudéssemos, sem o sacramento da penitência e sem o Padre, obter o perdão dos nossos pecados, Cristo em vão teria dado tal poder somente aos apóstolos e seus sucessores. Este seu poder seria vão e inútil se não pudessem exercê-lo. Não seria nenhum poder. Bem exprimiu este pensamento Santo Agostinho. Dizia ele: fazer penitência como se faz na igreja, a fim de que a igreja ore por vós. Ninguém diga consigo: eu faço penitência perante Deus às ocultas. Deus que me perdoe, sabe que estou arrependido no coração. Pois desta forma seria dito em vão: tudo o que desatardes sobre a terra será desatado também no céu. Em vão a igreja teria recebido o poder das chaves. Acaso não é lícito frustrar o Evangelho e as palavras de Cristo? Acaso nos é lícito desobedecer o Santo Evangelho? Desobedecer ainda as palavras de Cristo? Em outras palavras, Cristo nos remete para os apóstolos e seus sucessores, os bispos e sacerdotes, se desejamos obter o perdão dos pecados. Então, geralmente, as heresias, elas nascem com os hereges. A primeira coisa que o herege faz é suprimir este sacramento da penitência. Então, vemos desde Lutero, não existe sacramento da penitência entre os luteranos e também os protestantes que surgiram no percalço de Lutero. Então, eles, de fato, desobedeceram o Evangelho e as palavras de Cristo. Para todos os fiéis, portanto, que depois do batismo
cometeram um pecado mortal, torna-se necessária a recepção do sacramento da penitência. Ou, sendo esta impossível, ao menos o desejo de recebê-lo. Mas como se concilia esta verdade com a doutrina de que a caridade perfeita e a contrição perfeita têm a força de apagar o pecado? Quem ama a Deus de todo o coração, sobretudo arrependendo-se das culpas por seu amor, torna-se amigo de Deus, alcançando dele o perdão de todos os pecados, inclusive os graves. Mas que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Quer dizer ter a vontade firme de observar a todo custo os mandamentos de Deus, pelo menos os que obrigam sob pecado mortal. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Tendo, porém, pecado mortalmente, Deus nos manda para o sacerdote autorizado pela Igreja, para receber dele a absolvição ordinária e judicial. Então, a pessoa que não tem possibilidade nenhuma, é impossível para ele se confessar naquele momento. Então, ele, arrependendo-se das culpas, alcança o perdão de Deus, de seus pecados, inclusive os graves. Porém, ele necessita buscar a absolvição deste pecado, ou destes pecados arrependidos, perante o sacerdote. Então, é preciso recorrer ao sacerdote para receber dele a absolvição ordinária e judicial. Aí volta aquele preceito da Igreja de confessar-se ao menos uma vez ao ano e também comungar. Ao menos uma vez ao ano. Isso é obrigação sob pecado mortal para todo católico. Confessar e comungar ao menos uma vez ao ano pela Páscoa da ressurreição do Senhor. Então, durante esse tempo, se a pessoa comete algum pecado mortal e não tem condição, não tem como se confessar com o sacerdote, então ele fazendo uma contrição perfeita, que é muito difícil de se fazer, mas não é impossível, ele pode sim ser perdoado de seus pecados. Mas necessita, como falei, buscar, ao menos uma vez ao ano, buscar a absolvição, procurar um sacerdote para receber ali a absolvição ordinária e judicial do sacerdote. Por exemplo, um exemplo para ilustrar. Um rei apanha um criminoso em flagrante. Este, ao ver o soberano, sente verdadeiro arrependimento do seu crime, prostra-se-lhe aos pés e implora-lhe o perdão da sua culpa. O rei lhe o concede. Com isso, já estarão satisfeitas as exigências da lei? De forma nenhuma. Apesar do perdão concedido pelo rei, deverá o criminoso responder ao tribunal e ouvir a sentença. No tribunal da penitência dá-se uma coisa semelhante. Quem alcançou de Deus a remissão dos pecados por meio de um ato de contrição perfeita, deve, todavia, em virtude da lei divina, podendo acusá-los ao padre na confissão e dele receber a absolvição. Daí segue-se que quem ama a Deus sobre todas as coisas e se arrepende dos pecados por amor dele, tem por isso mesmo
o desejo de confessar-se, embora não pense nisso expressamente. O desejo da confissão não precisa ser explícito, porque já está incluído na contrição perfeita. Felizes somos nós, católicos, por termos este grande sacramento, que não só nos purifica do pecado, mas também nos protege poderosamente contra ele, ajudando-nos eficazmente a alcançar a perfeição cristã. É verdade, como todas as coisas boas são combatidas, e até convém que o sejam, para poderem mostrar sua força e vigor, assim também a instituição do sacramento da confissão. Poucas instituições da Santa Igreja são tanto impugnadas pelo poder das trevas quanto a confissão. Que pretextos e razões fúteis inventam os homens para difamarem, na opinião dos outros, o sacramento da penitência, ou ao menos para se eximirem a si mesmos da obrigação de recebê-lo. Até bons cristãos sofrem, às vezes, estas tentações.